boa tarde para vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live Ju Me Ajuda. Então hoje a gente vai conversar sobre bem-estar digital e saúde mental. Como vocês devem estar acompanhando nas redes sociais, esse mês de setembro é chamado de Setembro Amarelo em prevenção ao suicídio mundialmente, é feita essa campanha. Então por conta disso, eu trouxe algumas informações, né, para ajudar vocês nesse processo de a gente ter uma consciência e um uso melhor das nossas redes sociais, para que a gente não chegue ao ponto do adoecimento, porque é isso que já está acontecendo em muitos lugares, né? Então, eu vou trazer algumas informações para vocês hoje, algumas doenças, vou responder algumas perguntas. Essa live é uma live de 30 minutos, né? Então, é uma live que ela não é muito longa, então a gente vai ter um misto hoje de perguntas e respostas que ficaram da semana passada. Vou trazer alguns problemas que as pesquisas já indicam a relação com os transtornos mentais ou problemas de saúde mental, e também trazer algumas dicas para vocês, para não deixar vocês sozinhos e perdidos nesse processo do que a gente fazer, né? Então vamos lá. Eu vou primeiro começar com algumas perguntas e respostas que ficaram da semana passada. Então, Carlos.Henrique me perguntou: como eu devo me comportar ao saber que estou com algum tipo de ansiedade, né, que está dentro da saúde mental? Devo me afastar um pouco do celular porque eu tenho que fazer praticamente tudo pelo celular? E a minha resposta é sim. Você tem que ter alguns momentos para se afastar do seu celular, porque se você já tem que fazer tudo, entre aspas, pelo celular, você precisa encontrar alguns momentos que você não precise estar ligado a ele. Tentar encontrar outras formas de descansar que não sejam no celular. Então, eu entendo que hoje, principalmente no contexto da pandemia, é normal, é natural que a gente esteja misturando uma série de coisas no digital, não é? Então a gente tem a mistura do trabalho, das compras, da pesquisa, do trabalho, da escola dos filhos, né, em homeschooling, o lazer, a distração, a pesquisa, os mapas quando a gente entra no carro. Então tudo isso está dentro do universo digital. Então nós estamos mais digitais nesse período da pandemia do que nós estávamos antes. Então isso é natural. Mas isso faz com que a gente tenha algumas consequências negativas, tá? E é importante a gente saber disso. Tanto na saúde física, né? Fadiga ocular, por exemplo, né? Seja bem-vinda, Betânia. Consegue me escutar bem? Que eu tô testando o microfone novo. Me fala se tá ok, tá? Se você escuta, me escuta bem. Então, fadiga ocular, por exemplo. Então, se o Carlos, por exemplo, trabalha o dia todo, né? Como ele diz, passa o dia todo, Juliana, já no celular, faço tudo praticamente pelo celular. Devo me afastar? Sim, porque você pode começar assim, se você trabalha o dia todo, você vai descansar vendo filme, por exemplo, ou suas redes sociais, você pode estar até achando que está descansando, se distraindo, mas você está gerando, por exemplo, pode gerar uma fadiga ocular. Você pode aumentar as dores musculares, então você pode começar a ter problemas na cervical. Já existem várias pesquisas que mostram que existe um aumento, uma correlação entre o número de horas no celular e principalmente em redes sociais com problemas na cervical, principalmente entre os mais jovens. Então, se você já trabalha muito ao celular, é importante sim, Carlos, que você encontre um momento para descansar fora do celular, tá? E outras consequências negativas que a gente vai falar um pouquinho mais detalhado hoje de saúde mental mesmo. Então, aumento da ansiedade, aumento da depressão, aumento da comparação social, cyberbullying, que é você sofrer ameaças e situações que deixam você extremamente triste ou até mesmo depressivo ou com pensamentos suicidas por conta de sofrer com cyberbullying. Excesso de informação, que traz uma fadiga mental, ou pode ser um estopim para transtornos de ansiedade ou para uma crise de pânico, por exemplo. E ainda a questão das fake news, né? Então, quando a gente vê um monte de notícia falsa sobre a pandemia, por exemplo, a gente fica perdido sem nem saber se aquilo é verdade, se aquilo é mentira. E ter que distinguir o que é verdade e o que é mentira, isso por si só já gera uma ansiedade maior na gente, né? Então, é sim importante, Carlos, a gente decidir
o que fazer nos momentos offline. Eu sempre dou essa dica da gente pensar antes o que é que a gente pode fazer. Que atividades eu posso colocar no lugar? Porque é difícil, às vezes, você tá tão condicionado, tão viciado, às vezes, até, de estar com o celular como seu meio de distração, que é importante você pensar que tipo de atividades eu posso fazer diante desse contexto, com toda a limitação que eu tenho, que não seja no offline, que não seja no online, melhor dizendo. Então, aqui em casa, no caso das crianças, por exemplo, eu fiz um pote do tédio. Então, eu peguei um potinho de vidro, lavei, peguei uns palitinhos de madeira, né, palitinhos de picolé comprados, e colocamos várias atividades que elas gostam de fazer. E esse pote do tédio, ele serve para quê? Para que quando a gente tiver que substituir uma atividade online, por exemplo, por uma offline, a gente não precise, na hora, pensar, tirar da cartola alguma atividade do nada. Então, quando você tem já pré-selecionado algumas atividades offline, ajuda você a fazer isso. Então, cada um de vocês que estão aqui assistindo, vocês podem criar o pote de vocês. Vamos supor que as atividades offline que você gosta só são 5. Cozinhar, ler um livro, cuidar do jardim. E aí você vai listar as atividades que você gosta de fazer que sejam offline. E você pode colocar no caderno, se você achar mais prático. Se você tiver filhos, adolescentes ou crianças, você pode colocar nesses palitinhos que fica mais lúdico, né? E no momento que você precisar se distrair, você busca essa sua listinha no papel ou nesses palitinhos e você vai buscar e meio que sortear que atividade offline você vai fazer naquele momento. Então isso ajuda a gente sair desse processo automático de estar só no online, tá? Seja bem-vindo, Beto. Outra coisa importante, principalmente para quem trabalha já o dia todo, como é o caso do Carlos, talvez seja o caso do Beto, a gente precisa gerenciar as nossas notificações no celular. Tá? Se vocês ainda não assistiram o documentário O Dilema das Redes, vale muito a pena. Vocês podem ir nos meus destaques, tá? Filmes e séries, e eu falo um pouquinho sobre o filme e também coloco o link do Netflix. E eles fazem uma metáfora bem interessante dizendo, olha, o celular, ele não é bem só uma ferramenta de trabalho. Ele não é tão neutro quanto parece. Por que o celular não é neutro? Porque as notificações e o design dos próprios aplicativos, eles são feitos para atrair a nossa atenção. Eles são feitos para seduzir a gente. Ele não é como uma bicicleta ou como um livro que está lá parado, como uma ferramenta e que eu uso só quando eu quiser. Né? Ele fica realmente tentando, por vários mecanismos, inclusive de design e de neuromarketing, de atrair minha atenção. Né? As meninas, por exemplo, nesse período de pandemia, a gente começou a liberar aqui em casa alguns jogos no celular. E eu comecei a perceber como eles escrevem as notificações. Né? Além de aparecer o símbolozinho em cima, quando você abre a lista de notificações, eram coisas do tipo, tá estressado? Relaxa um pouco desenhando. Ou, sentimos saudade de você, cadê você que você nunca mais apareceu? Então, frases desse tipo estimulam que a gente clique ali, porque eu tô cansada, eu tô querendo relaxar de fato. É quase como se a notificação estivesse chamando a gente, né? O fato dela ser vermelha e ter aquele númerozinho no WhatsApp da vida, por exemplo, ele faz com que ative áreas do cérebro da gente que incite a nossa curiosidade para abrir e ver qual é a mensagem, mesmo que ela não seja importante nem urgente. Então, a gente precisa aprender a gerenciar as nossas notificações. Isso é fundamental, porque se a gente deixar o celular nos chamar a cada 5 segundos, ou a cada 2 minutos, dependendo de quantas notificações e aplicativos você tenha, você não consegue ter nenhum momento de plena concentração, seja para o seu trabalho, seja para estar com a sua família, seja para comer. Então, a gente não pode ser dominado pelas notificações. Então, isso é fundamental, tá? Estabelecer momentos sagrados. Então, o que são os momentos sagrados que eu falo? São aqueles momentos em que você vai determinar que eu não quero receber ligação, notificação, mensagem, nada. E aí, uma forma mais simples que qualquer um de vocês pode fazer, que não precisa ter um aplicativo especial, nada de extraordinário, é você colocar no modo avião. Você baixa e vai aparecer um aviãozinho, um símbolozinho. Quando você clica no modo avião, você desconecta o sinal de internet e de ligações.
Isso faz com que você não nem receba ligações, nem notificação de ninguém. Então, cada um de vocês precisa parar e pensar: qual é o momento que eu me sinto mais tentado a ficar olhando o celular e que eu sinto que não está fazendo bem para a minha saúde mental? Talvez seja antes de dormir, que me desperta. Talvez seja na hora que eu estou mais cansada, no final da tarde. E aí eu tô querendo meio que fugir do cansaço mental e ficar olhando para o celular. Então você precisa estar mais, perceber quais são os momentos em que você em que o celular mais interfere no teu bem-estar e na tua saúde. E quando você descobrir que momento é esse, você precisa ser firme de colocar no modo avião. Por quê? Se você abre essa negociação, hoje eu olho, mas amanhã eu não olho. Hoje, se eu quiser ver um filme, eu vejo. Se eu quiser ver... Quando você vê, você perde a noção do tempo. Justamente por conta desse mecanismo de atração da nossa atenção, você estipula as vezes que vai dar só uma olhadinha e quando vê já passou uma hora. Né? Então, esse estabelecimento dos momentos que são sagrados para você, os momentos da refeição ou a partir de uma determinada hora do dia, eu sempre gosto de dar essa dica clássica. Escolhe qual é a hora do dia que você não quer mais informação na notificação, que tá todo mundo em casa, seus filhos estão em casa, você tá comendo, você vai preparar o jantar, você percebe que sempre atrasa o jantar, ou atrasa a hora de dormir das crianças, ou não consegue dormir porque tá distraído com o celular. Estabelece hoje qual é o horário que você quer colocar no modo avião, qual é o horário que você não precisa saber de mais notícia, que você não quer... Exatamente, é simples, não custa nada, mas não é fácil. Mas a grande questão, Beta, é que mudar hábito não é fácil. Mas o mudar hábito, mesmo os micro hábitos, né? Existem já alguns estudos na área de mudança de hábito. Ele diz, se você não for consistente, ou seja, se você um dia coloca, porque você ouviu minha dica hoje, ou você assistiu uma live comigo, você sempre me acompanha e sabe que é importante. Mas você coloca hoje, mas amanhã você não coloca. Domingo você põe, segunda você não põe. Quando você fica nessa inconsistência, você não consegue criar um novo hábito. Mas se você, Betânia ou Mari, disser hoje, eu já cansei de ouvir essa dica de DDA. Eu vou determinar que meu horário, que eu vou botar no modo avião, vai ser 9 horas. Pode ter a live que for, pode ter a dica do filme de Netflix, mas 9 horas, que é 1 hora ou 2 horas antes de eu dormir, eu vou colocar no modo avião. Repete isso durante pelo menos 21 dias. E isso vai se tornar um hábito. Então, quando isso se torna um hábito, Beta, não vai ser mais difícil. É como escovar os dentes. Para você é difícil escovar os dentes? Provavelmente não, porque a gente criou um hábito. Quando a gente cria um hábito, do ponto de vista neurológico, ele está tão estabelecido, é como se você caminhasse tanto por aquele caminho que você faz naturalmente, sem pensar se eu tenho que escovar os dentes ou não. Então, quando a gente cria hábitos, isso com o modo avião ou qualquer novo hábito que você queira colocar na sua rotina, você precisa repeti-lo. E algumas pesquisas nessa área de hábitos diz que essa repetição, para ela ser consolidada e para que o nosso cérebro entenda os sinais e que ela possa ser feita de maneira mais natural, é importante que a gente repita esse hábito pelo menos 21 dias, que são 3 semanas, tá? Outra pergunta que agora veio da Poliana. Se vocês tiverem alguma pergunta, também podem colocar, tá? Como melhorar, como me portar, né, diante de uma crise de ansiedade, meios alternativos que possam melhorar a condição. Então, para quem está dos meios alternativos que eu mais indico é meditação e mindfulness. Hoje, existem alguns profissionais que já estão trabalhando no modo online, em função desse contexto da pandemia. Então, em Recife tem um profissional que já trabalha há 8 anos, que é o Felipe Lapa. Se vocês procurarem na internet, no Google, vocês vão achá-lo. Então, o Felipe, ele é um profissional super qualificado, ele sempre está aparecendo na mídia em Recife. Já fizemos uma live, inclusive, se vocês quiserem conhecê-lo mais, entra no meu IGTV e dá uma zapeada que você vai achar uma entrevista com ele. Então, o trabalho dele no Mais Consciente é muito interessante porque ele tem uma experiência presencial em pequenos grupos, mas agora ele está no online.
Então, a única coisa que eu acho que é importante é isso, vocês escolherem uma pessoa que tenha realmente uma formação, que tenha um estudo. Existem também podcasts como o Mindful Moment, que é um podcast da Roberta, é médica e ela fez o doutorado dela nos Estados Unidos com um dos profissionais mais renomados na área de mindfulness para tratamento de vícios. E tem o Você Mais Centrado, que também tem um podcast e tem um perfil no Instagram, que é da psicóloga Regina Gianetti. Então, para quem não puder hoje ter um acesso individual, que seria, na minha visão, o ideal para a gente tratar de transtornos mentais, de problemas de saúde mental, o ideal é o tratamento terapêutico fácil é fácil. Mas se você não tem, por uma questão financeira hoje, por outras limitações físicas, deslocamento, etc., você pode procurar de forma complementar algum desses trabalhos, né? E como meio alternativo, além da terapia e do trabalho com um psiquiatra, no caso dos transtornos, que precisem de um acompanhamento mais individualizado, com medicação, eu indico muito mindfulness e meditação, tá bom? Diane Souza Soares mandou uma outra pergunta. Ju, tem uma questão sobre seguir perfis com alto potencial de desencadear ansiedade. Vocês vão falar sobre como perceber se faz bem para si seguir determinado perfil na rede? Sim. E é super importante a gente fazer uma avaliação sobre o que é que esse conteúdo que eu estou consumindo, no caso dos perfis nas redes sociais, estão me causando. Então, se você, por exemplo, tem já uma ansiedade com a questão da sua aparência física, por exemplo, né? Você sempre lutou com dieta, e sempre está nesse processo de procurar uma dieta nova e tal. E você começa a seguir uma série de pessoas fitness, ou de professores de educação física, ou enfim, ou pessoas com corpos maravilhosos, com os corpos dos sonhos que você gostaria de ter, ou com a sua amiga que está conseguindo ir para academia, ou para um personal trainer e você não consegue. Então, você começa, ao invés de se sentir motivado a fazer atividade física, por exemplo, emagrecer e até aquele corpo dos sonhos, você, na verdade, está reforçando uma idealização de um corpo ideal que você não consegue ter hoje, por uma série de razões. E aí, isso vai te gerando um aumento de comparação social. E esse aumento da comparação social não vai te estimular a fazer uma dieta, por exemplo. Essa aumento da comparação social vai te deixar mais triste. Dependendo do seu perfil, do seu histórico de vida, você pode desenvolver situações mais graves como uma depressão. Já existem casos de uma doença que foi denominada de dismorfia do Snapchat nos Estados Unidos. O Snapchat é um aplicativo que no Brasil ele meio que desapareceu alguns anos atrás. Ele não bombou e subiu um pouco. Então começou a se perceber que as adolescentes, sobretudo, as pré-adolescentes, que eles chamam de 10 a 14, e as adolescentes acima de 15, elas começaram cada vez mais cedo a pedir cirurgias plásticas para os pais, como presente, de 15 anos ou de 18, antes de ir para a faculdade, e ter problemas de autoimagem, né? Questões de baixa autoestima, questões até de automutilação, precisando serem internadas, né? Hospitalizadas. Tudo isso em função do excesso da comparação social, né? Isso pode vir misturado com cyberbullying, então você ouvir críticas ou galhofas ou brincadeiras com o tamanho da sua orelha, do seu nariz, com o seu corpo. Então, quando você está principalmente num processo de formação de identidade ainda, isso influencia muito a nossa visão sobre nossos valores, sobre quem nós somos, né? Então, o ideal, Diane, se você está percebendo que tem alguns perfis que disparam tua ansiedade, seja porque você se compara com a vida perfeita porque ela tem filhos e você não tem, porque a pessoa se mudou para o Canadá e você não conseguiu concretizar esse projeto, porque a pessoa fez um mestrado e você não conseguiu terminar, ou porque a pessoa é popular e você não é. Então, todos os perfis que você perceber que está desencadeando a sua ansiedade, o ideal é que você dê um unfollow, deixar de seguir.
Você não vai cancelar a pessoa da sua vida, você não vai detonar ela na internet, você apenas vai optar para fazer a sua curadoria digital. E ao invés de ficar seguindo pessoas que são estopim para a sua ansiedade, escolha perfis que vão te ajudar com algum conteúdo que seja mais enriquecedor para vocês. A gente tem uma variedade muito grande hoje nas redes sociais de perfis profissionais, né, que trabalham com o projeto do bem-estar da Prefeitura do Recife, por exemplo, é fantástico, né, tanto em termos de lives quanto em termos de conteúdo. Então pense em algum tema de repente que você gosta, jardinagem, e aí você pode começar a seguir hashtags, né, por exemplo, ao invés de seguir só perfis. Começa a fazer essa limpeza com o follow. Depois você começa a escolher por hashtags, por coisas que você tem interesse em aprender, planificação, confeitaria, jardinagem, crafting, fazer bordado, enfim, qualquer interesse que você tenha, ou cursos online, ou temas, né? E aí você vai seguindo os assuntos que você vai ter interesse e vai seguir pessoas que têm interesse em comum e que podem trazer mais conteúdos para você aprender algo novo, para você saber. Foi assim que eu descobri o Digital Wellbeing, Digital Wellness, descobri um perfil da psicóloga, que depois descobri um perfil de um jornalista, descobri um livro, descobri um curso, descobri um grupo de estudos nos Estados Unidos, descobri um cara na Inglaterra que faz um evento sobre isso. E aí você vai fazendo o que eu chamo de curadoria digital, escolhendo os perfis que vão ser mais saudáveis para você, tá bom? Então fica a dica, Diane. A Karine Pereira Barros me perguntou, eu não sei se vocês vão abordar esse tema, mas acho interessante falar do impacto das redes sociais nas vidas das pessoas. Esse modelo de todo mundo estar bem, entre aspas, na rede social, gera muita ansiedade e frustração nas pessoas. Exatamente. Inclusive, alguns influencers muito importantes agora estão começando a fazer uns vídeos de antes e depois, às vezes até meio montado, na minha opinião, mas para poder dizer assim, olha, a vida real é assim, a expectativa é assim, a vida real é essa, né? Porque está começando a ficar trendy, está começando a ficar cool, legal, dizer que a vida não é um sonho. Até os influencers com milhões de seguidores estão começando a fazer isso. Por quê? Porque eles perceberam que todo mundo está cansado desse mundo perfeito. Tá? Então ninguém está mais afim de consumir as redes sociais, a influencer perfeita, a cantora perfeita. Então até as pessoas que estudam marketing digital estão começando a sugerir que se façam vídeos mais espontâneos, que se mesclem nas fotos profissionais, fotos pessoais, que você tire uma foto de tantos e tantos tempos mais natural, com o cabelo mais desarrumado, para mostrar que você também é gente como a gente. Então, na verdade, está começando a se perceber que as pessoas estão sim, Karina, do mesmo jeito que você, cansadas desse faz de conta que tudo está bem. Né? Então, está tudo bem na rede social, mas na verdade o que a gente está vendo é uma pequena parcela da vida da pessoa. É como se a vida da pessoa fosse essa garrafa aqui e a pessoa está mostrando só a pontinha. Né? Então, eu acho que o primeiro caminho é a gente, além da curadoria que eu falei na dica anterior, a gente pensar que o que eu estou vendo na rede social não corresponde a 100% da vida dessa pessoa. Então, se a gente tem essa consciência de que não é o todo, essa é uma pequena parte, com filtro, editada, escolhida a dedo, que a pessoa está mostrando para mim. Então, do mesmo jeito que a gente tende a não mostrar 100% da nossa vida, os outros tendem a não mostrar. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, Karine, é pensar, ninguém está 100% bem o tempo todo. Então, se você está percebendo que isso está gerando muita ansiedade, muita frustração a você e as pessoas de modo geral, é importante a gente seguir as dicas que eu dei anteriormente, de filtrar os perfis que estão sendo estopim de ansiedade, diminuir aqueles perfis que são estopim para essa comparação social e seguir mais temas, pessoas, perfis profissionais que te ajudem a abrir uma nova temática, descobrir uma nova temática, ou pessoas que vão te ensinar alguma coisa, compartilhar algum conhecimento válido para você, tá? E diminuir o seu tempo de uso para preservar alguns momentos offline.
Então, se você fizer esse conjunto de coisas, eu acho que você vai ficar menos ansiosa e sempre lembrar, eu não estou vendo a vida toda da pessoa aqui nesse post, nem nesse feed, eu estou vendo apenas uma pequena parcela, tá bom? A Renata Holanda perguntou, como posso melhorar os picos de ansiedade? Além das dicas que eu falei anteriormente com relação ao bem-estar digital, Renata, a minha dica para você é que você também possa procurar atividades complementares de meditação e mindfulness no perfil do Mais Consciente, que é o Felipe Lapa, que é um profissional super qualificado, a Roberta Miranda, que tem um podcast chamado Mindful Moment, e o perfil Você Mais Centrado, da Regina Gianetti, que trabalha vários temas. Ela é psicóloga, mas também trabalha com a parte de meditação e mindfulness também. Então, na minha visão, uma das coisas mais simples, mais fáceis, mais acessíveis e que pode ajudar de forma complementar, não como forma única, para a gente controlar a ansiedade é a gente trabalhar, aprender e descobrir esse mundo maravilhoso do mindfulness e da meditação e seguir as dicas de que se você está percebendo um pico de ansiedade especificamente em um horário e isso está relacionado você já percebeu que está relacionado ao seu excesso de uso no celular, pega esses momentos e coloca esses momentos como um momento de você se desconectar e colocar no modo offline. E aí vai para aquela atividade offline que você considera mais relaxante e gratificante para você. Então, se você se sente, por exemplo, no final da tarde, você está trabalhando na sua tese, que você me falou, e aí você no final da tarde, sei lá, 5 horas, vamos supor, é o horário que é o estopim da sua ansiedade, talvez esteja relacionado com o seu cansaço mental. Ao longo do dia escrevendo, fazendo live, fazendo reunião, tendo que escrever a tese, pressão de tempo, agenda, etc, etc, etc. Então, se você percebe que o seu pico de ansiedade no final da tarde, não corre para o celular. Põe ele no modo avião, coloca ele num outro ambiente, não perto de você. E no seu caso, que você é professora e também está no processo de construção de tese, eu recomendo que você siga algumas dicas com relação a manter o celular 45 minutos sem notificação, de preferência ou guardado na gaveta ou no outro ambiente, para que você, quando precisar de concentração naqueles 45 minutos, você não fique sendo interrompido. Então, quem tem um trabalho intelectual muito pesado, precisa ter uma rotina de gerenciamento de notificações, porque senão as notificações excessivas, né? Ou elas fazem com que a gente tenha uma fadiga mental muito grande, a gente gasta muito mais energia, é como se a gente estivesse dirigindo um carro e brecando o tempo inteiro. Então você não chega no seu ponto ótimo de concentração e isso por si só gera uma fadiga mental. Então no final do dia você está muito cansado e se você já tem um histórico de transtorno de ansiedade, pode ser um estopim para você também, tá? Bom, então gente, temos mais 2 minutinhos, né? Então, só para a gente encerrar, né, para vocês terem uma noção, né, dos problemas de saúde, a gente pode explorar um pouquinho mais na próxima live, né, ainda no mês de setembro, os problemas de saúde mental e consequências graves que são relacionadas com o uso do celular e sobretudo das redes sociais, não é somente a ansiedade, não é somente a depressão. Então, eu vou listar aqui para vocês e vou deixar as cenas do próximo capítulo para a gente explorar mais na próxima sexta, tá? Mas a gente tem problemas graves como ansiedade, depressão, automutilação, suicídio, dismorfia de Snapchat, que foi a que eu comentei com vocês, nomofobia, que é ansiedade gerada por estar desconectado do celular, essa ansiedade que você às vezes acha que é impossível desligar o celular. Como assim para Juliana é fácil colocar no modo avião? Para mim é impossível ficar desconectada e não saber o que está acontecendo na minha vida digital, quem foi que atualizou o que, as fotos, etc, ou ver quem deu like. Então isso tem nome, isso é nomofobia, tá? Quando ela vem em conjunto com uma série de outras coisas, não é? Então vício e dependência, burnout, que é a fadiga extrema, né? Aumento da ansiedade, a gente já conversou, estresse, insônia e outros impactos também na saúde física, não só na saúde mental. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje, tá? Obrigada pela presença de vocês aqui.
Vou deixar gravado, então vocês vão poder também ver no outro momento. E na próxima semana a gente continua explorando um pouquinho mais esse tema, já que estamos no mês do Setembro Amarelo. Então é mais importante que a gente traga, né? Que eu possa trazer e compartilhar com vocês algumas informações que são importantes nesse campo da saúde mental e do bem-estar digital, tá bom? Obrigada pela companhia de vocês, gente. Tchau, tchau. Bom dia para vocês aí no Brasil.